visualizar, né? Pronto, vamos lá. E vou convidar vocês agora para uma reflexão. A gente vai fazer, eu vou, né, fazer essas perguntas, porque para essa mensagem nos convida, né, a gente refletir o que é ter coragem. O que é ter coragem para mim, para cada um, né, dos que estão aqui presentes, para a gente fazer essa reflexão, né, e outras pessoas que venham depois a participar, né, escutar desse estudo. O que é ter coragem para mim, né? Eu tenho coragem para a minha coragem, ela é uma coragem com bravura, é uma coragem temerária. Então, eu preciso refletir sobre o que é essa coragem, né? Se tem alguma imagem que vem à minha mente, se tem alguma palavra, o que é que me remete à coragem, né? O que eu preciso para ter coragem? E a coragem de Jesus? Né? O que eu sinto com relação à coragem agindo como Jesus? Então, isso aí, depois desse estudo, eu acredito que a gente possa esclarecer uma dessas perguntas aí, né, que facilitem o nosso entendimento. A coragem, ela vem do latim coracum, que é cor, que é de coração, e aticum, que é ação. O latim, ele também vem do francês courage, né? A coragem, ela difere, Joana nos diz que ela difere da impetuosidade, que caracteriza a predominância do instinto. Quando essa ação do coração, amor, quando ela envolve amor, ela fica mais decisiva, a gente tem mais autoconfiança na execução, né? Ou no poder de decisão, ou em algo que a gente vai fazer. Então, é do coração, é assim que Jesus agia. Ele agia, a ação dele era com o coração. Né? E a coragem, ela difere da impetuosidade, né? Pelo calor da emoção, a gente não age. Né? Quando a gente tem coragem, a gente não age pelo calor da emoção, porque quando a gente age no calor da emoção, quando a gente fala assim, né? O calor da emoção, é instinto, né? Aí prevalece o instinto. E não, a gente não, a coragem de Jesus não era instintiva, ela era uma coragem que vinha do coração. Significado da palavra coragem. Eu sempre gosto da gente, quando tem algum tema, trazer o significado da palavra, né? Porque é para facilitar o nosso entendimento. Então, o que significa coragem? Bravura, postura firme diante de riscos ou do perigo, valentia, destemor. E essa coragem, ela nos proporciona uma força espiritual para ultrapassar uma circunstância difícil. Né? Ela nos proporciona confiança. E também o outro é a habilidade de enfrentar o medo, a dor, o perigo, a incerteza ou intimidação. Ela é fé, né? Ela é autoconfiança. Eu vou trazer para vocês aqui algumas situações, algumas vivências de Jesus que foram que a gente retrata, que Joana falando sobre coragem, né? Coragem de Jesus. E aí eu trouxe essas passagens aí para a gente só sinalizar um pouco, né, dessas vivências que reavivar na nossa memória as vivências de Jesus. Jesus foi corajoso com os vendilhões no templo. Né? Ele chegou no templo que estava, né, todos sabemos que os os vendilhões do templo, né? Ele estava na casa de Jesus, foi lá e expulsou. Ele foi corajoso em expulsar, né, esses vendilhões. Ele teve coragem de se manifestar, né, contra aquilo que estava acontecendo. E aí a gente vai refletindo quem de nós
seja na nossa casa, seja numa casa espírita, no nosso dia a dia, ou no ambiente de trabalho, quem de nós teria coragem de manifestar de algo errado que está acontecendo, né? Como eu agiria no papel, se eu estivesse no lugar de Jesus naquele momento lá? Eu teria essa coragem de enfrentar, né? De dizer que estava errado aquilo ali que estava acontecendo na casa de Deus, né? Então, essa é uma passagem que reflete muito a coragem de Jesus. E também, Jesus e a tradição dos fariseus. Deus, a gente eles chegaram para Jesus e questionou porque ele não estava lavou as mãos, né, antes de comer, né? E que era uma tradição na época, tinha para comer tinha que lavar as mãos. Ter paciência a olhar para o outro com o olhar que Jesus, né, o olhar de amor, né? Como que a gente agiria nessa situação, né? Então a gente precisa ter essa atenção também, porque às vezes a pessoa caída, a mensagem de Jesus nos diz para a gente ajudar aquele que está caído. Não é um caído só no chão, aquele que precisa de uma atenção, está passando por um momento difícil, seja um momento de depressão, seja o que for. Como que a gente pode ajudar? Né? A gente socorrer o caído, o mais necessitado. E a gente estar atento também a esse movimento, porque é preciso coragem para a gente fazer isso. Né? É preciso coragem para a gente enxergar o outro com outros olhos e a gente poder ajudar, a gente ser solidário, né? Fazer esse movimento de solidariedade, principalmente com os que mais necessitam. Jesus apoiou a mulher que se tornaram objeto de prazeres, acusada publicamente de haver induzido o homem ao pecado, ao crime, com naturalidade e ternura, escolhendo uma equivocada de conduta pública irregular para tornar a mensageira da boa nova da sua ressurreição. Ele tratou a mulher com naturalidade e ternura sem julgamento. Jesus não julgou, ele agiu com naturalidade e com ternura e acolheu, né? Acolheu aquela mulher, não julgou. E ele escolheu, né? Uma mulher também, uma mensageira da boa nova da sua ressurreição, gente, né? Escolheu Madalena, mais uma vez apoiando as mulheres, ele não fazia distinção, ele apoiava, o movimento de Jesus sempre foi de incluir, de inclusão, de incluir as mulheres e de tratar todos igualmente, né? Ele não fazia distinção de pessoas, fosse o mais pobre, fosse o que tivesse, ele tratava principalmente o cuidado dele, mas com os necessitados e com as mulheres principalmente. Ele sempre fez questão de incluir as mulheres, né? Ele fez-se a voz dos humildes e esquecidos, os sem direito nem apoio, a fim de que seus justos reclamos se fizessem ouvidos. Quem de nós faria a voz dos humildes e esquecidos? Quem de nós emprestaria a nossa voz para socorrer o outro, para defender o outro? Aqueles humildes, os esquecidos, os mais necessitados, os que não têm direito, que não têm apoio, que não têm voz, que estão no anonimato. Quem de nós faria isso? Essa é uma mensagem de reflexão, né? Buscando a justiça para essas pessoas, né? Que não têm oportunidade de reclamar, de se fazer ouvido. Quando que a gente pode emprestar a nossa voz e defender essas pessoas? Estejamos atentos para observar cada detalhe, cada movimento do próximo que está tão próximo, às vezes dentro do nosso lar. E a gente precisa emprestar a voz e também saber ouvir e acolher o outro. E para isso é preciso coragem, coragem para ajudar, coragem para estender a mão ao próximo.
Jesus conviveu com as pessoas ditas de má vida, sem receio de contaminação, com total desprezo dos que possuíam privilégios em uma vida má, a qual se entregavam ocultamente. Ele conviveu com essas pessoas, naquela época, os privilegiados, que tinham uma vida mal oculta, né? Eles acusavam os outros, as pessoas, né, de má vida, mas na verdade quem tinha essa má vida era os privilegiados, que no oculto, né, eles para ninguém saber, mas Jesus sabia que eles, a vida que eles levavam, e ele enfrentou e tratava com muito desprezo, né, essas pessoas que realmente que tinham a má vida, não os mais necessitados, que eram acusados de ter uma má vida, mas esses privilegiados, né, que tinham uma vida má, oculta, né, oculta aos olhos da sociedade daquela época. Mas Jesus sabia o que é que eles faziam. Né? Então, sua palavra suave ante os sofredores tornava-se contundente e viril diante dos perversos, dos bajuladores e dos pusilânimes, os quais nunca temeu. Ele nunca temeu os pusilânimes, pusilânimes. Ele suavizava o sofrimento das pessoas. Ele, ele amenizava a dor, né? Com a palavra dele, com o acolhimento dele, né? Ele tornava-se contundente porque ele se tornava, né, enérgico, ele não temia os perversos, ele enfrentava, a gente deu exemplo como dos vendilhões que ele foi lá e enfrentou, ele nunca temeu nenhum deles. Né? E ele era enérgico quando era necessário. Diante dos perversos, ele era viril, ele era enérgico. Né? Dos bajuladores também, né? Dos covardes, pusilânimes aí, são os covardes, ele nunca temeu a eles, ele sempre enfrentou. Em momento algum ele receou perder a vida, pois que para isso ele viera. Ele veio, né? Já estava escrito, já estava né? Era destinado, mas perder a vida, por quê? Ao corpo material, que ele sabia que ele tinha a vida dele espiritual. Foi para isso que ele veio, né? Ele não negociou favores ou submeteu-se às conveniências humanas. Não foi conivente, não se beneficiou de favores, de jeitinhos, de negociadas, de jeitinhos brasileiros. Jesus não fez isso. Não fez. Tudo que ele fez foi altruísta, foi se doar, dar sem esperar nada em troca. Né? Ele se fez humilde, não se fez subserviente, ele foi afável, não se tornou piegas, não se qualificou subalterno. Ele não foi submisso e bajulador, ele foi humilde, ele foi afável e ele foi amigo. Mas ele não foi bajulador, não foi submisso, não agiu com sentimentalismo, né? E ele não foi subordinado. Ele foi amigo, mas ele não foi subordinado. Sempre estoico, mantinha a linguagem e a conduta próprias para cada ocasião, pessoa e circunstâncias, sem afastar-se do roteiro que estabelecera. Então, Jesus, ele foi firme, ele foi resignado, ele foi fiel aos seus objetivos, né? Ele mantinha uma linguagem para cada situação, uma conduta para cada ocasião, né? Dependendo da pessoa, da circunstância, sem afastar do roteiro, sem afastar da rota dele, sempre foi fiel aos seus objetivos. Então, em cada situação, ele tinha a linguagem adequada, ele falava por parábolas, ele agia, né? Ele até lá com a mulher, a adúltera. Então, ele tinha a forma de se aproximar com a mulher lá a samaritana. Então, cada uma situação, ele agindo de uma forma com a linguagem apropriada para o entendimento de cada um. Né? Ele viveu e agiu com firmeza, fora de subterfúgios, mantendo um só comportamento, o de fidelidade a Deus. Ele não fazia manobras,
não fazia rodeios, né? Não tinha subterfúgios. Ele sempre viveu e agiu com firmeza, ele sempre foi firme. E ele mantinha um só comportamento. Ele era fiel a Deus. A gente consegue, eu, Cláudia, viver com firmeza e ter um comportamento de fidelidade a Deus. E é preciso coragem para a gente ser fiel a Deus, para a gente se assumir fiel a Deus, de a gente abrir a nossa boca e dizer, eu sou fiel a Deus, eu sou espírita. A gente precisa dessa firmeza e a gente precisa dessa coragem para ter essa firmeza, né, de ser fiel a Deus. Aí, a Joana, essa primeira parte nesse texto aí, porque normalmente Joana, ela fala um pouco sobre nós, nos dá os conselhos, vamos dizer assim, uns recadinhos para a gente se melhorar, para a gente crescer, né? E depois ela sempre fala sobre o Cristo. Só que nessa lição, Joana primeiro, ela fala dos exemplos de Jesus, e depois que ela vai falar com a gente, ela vai mandar os recadinhos para a gente. Então, essa parte aí que a gente vai falar agora, ela, né, depois de exemplificar das vivências de Jesus, de falar, né, das atitudes de Jesus, ela nos orienta, nos instiga, né, a seguir os ensinamentos, a ter atitudes de coragem, né? Então, aí, agora, a partir desse momento, ela vai falar conosco. Ela já falou de Jesus, já falou de algumas coisas, né? De algumas vivências. Eu trouxe para vocês algumas situações, né? A gente é apresentado aqui. E agora ela começa a falar com a gente. Apoia-te nele. Quando ela fala apoia-te nele, Jesus é o nosso apoio. A gente precisa se apoiar em Jesus. Sob tribulação ou fora dela, busca-o. Que frase! Quando eu escutei essa frase, e aí ela nos dá uma reflexão, porque ela me diz assim, eu refletindo, sob tribulação, ela busca. Cláudia, quando você estiver bem, busca-o. Quando você não estiver bem, busca-o. Quando você estiver feliz, busca-o. Quando você não estiver feliz, busca-o do mesmo jeito. Em qualquer situação, qualquer tribulação, seja um momento de dor, seja um momento de alegria, busca-o. Busca Jesus. Valentim, sobre tribulação ou fora dela, busca Jesus. Alberto, sobre tribulação ou fora dela, busca-o. Agenor, sobre tribulação ou fora dela, busca-o. João, sobre tribulação ou fora dela, busca-o. E aí, todos que estão aí, que eu não estou vendo vocês agora, mas quem esteja agora nesse momento, ou quem vai escutar depois, busca Jesus. O tempo todo a gente precisa buscar. Lembrar que Ele é nosso apoio. Em dúvida atroz ou perdido, pense em como Ele agiria nessa situação e faze conforme te inspire a consciência reta. Eu tenho que me perguntar, se fosse Jesus no meu lugar, como Ele faria nessa situação? E aí, faze conforme te inspire a consciência reta. Porque a gente precisa estar atento à nossa consciência, lembrando que as leis de Deus estão escritas, né, na nossa consciência. Elas estão aqui na nossa consciência. E a gente tem que lembrar que sempre a melhor escolha é a que não causa prejuízo ou dano a algo ou a alguém. Então, se eu estou nessa dúvida atroz, né, nessa dúvida cruel, se eu estou me sentindo perseguida, eu tenho que pensar como Jesus agiria no meu lugar, nessa situação, seja no ambiente de trabalho, seja em alguma situação em casa, um ambiente qualquer, como ele agiria no meu lugar. E aí, com a inspiração e a consciência reta do que eu estou fazendo, a coisa correta, aí eu vou e tomo minha atitude. Sem impetuosidade, porque pensar na coragem de Jesus, Jesus agia com confiança, com
com o coração, o sentimento do coração. Não é, a gente não está falando de uma coragem impetuosa, de uma coragem que a gente age no calor da emoção. A gente tem que ser uma coragem baseada no amor, uma coragem baseada na confiança, na fé em Deus. Porque essa coragem a gente adquire quando a gente tem fé. Tem um amigo que ele fala uma coisa comigo uma vez, eu não esqueço nunca, que ele fez: Cláudia, fé é você ter coragem para colocar o pé sabendo que Deus coloca o chão para você pisar. Eu nunca esqueci disso. Porque o desenvolvimento da nossa fé, fé, confiança, é acreditar no Deus que pode todas as coisas, que um Deus, um Jesus, que é o nosso caminho, que é nosso modelo, que é nosso guia, né? O caminho, a verdade. E a gente acreditar, é isso que nos dá a coragem. Acreditar em dias melhores, acreditar que vai dar certo, acreditar que mesmo com sofrimento, eu vou passar por aquele momento, eu sei que vai passar, e eu tenho fé, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, e sei que eu vou superar, que eu serei forte o suficiente para passar por aquele momento. É a fé que nos dá isso, é a fé que nos move, que faz esse movimento de acreditar que é possível, que nós podemos, né, vencer um dia de cada vez, um momento de cada vez. Essa fé que nos leva para esse movimento, né, o movimento da coragem. Reflexiona com tranquilidade em torno da coragem de Jesus e busca-lhe o exemplo. Então, a gente precisa ter tranquilidade também, refletir com tranquilidade, né? Pensar nos atos de coragem de Jesus, de como ele sempre foi corajoso, né? Na vida dele, e a gente buscar o exemplo. Não é fácil, porque às vezes a gente age ainda, nós somos, né? Somos humanos e nós agimos no calor da emoção. Mas sempre que a gente tiver a oportunidade de fazer esse exercício de reflexionar com tranquilidade, né? E buscar-lhe o exemplo, vivenciar, porque ele deu o exemplo. Então, se a gente já tem um exemplo, a gente cabe, né, a cada um de nós a exemplificar, a praticar, né? Praticar essa coragem, praticar esse exemplo de Jesus. E aí, a Joana, ela fala assim, e os exemplos, né? Muitos exemplos que Jesus nos dá de amar o próximo, de não julgar, de tratar o outro com respeito, com ternura, de fidelidade a Deus, são alguns exemplos que Jesus nos deu, né? E aí Joana fala assim, tem coragem de viver. Viver, gente, não é fácil. É preciso ter coragem para viver. É preciso ter coragem. Nós fomos corajosos quando a gente veio aqui para essa vida, né? Para viver essa existência, né? É preciso coragem. É um desafio. E Joana fala assim, tem coragem, porque a gente precisa de coragem para viver. Né? E Joana diz num texto, no livro de Convites da Vida, ela fala assim, os problemas são desafios, a luta e dificuldade são testes de promoção espiritual. E seja qual for a provação que te surpreenda, tem coragem. Então, seja o que for que acontecer conosco, tem coragem. Cláudia, seja o que for que acontecer. Porque a tua luta, a tua dificuldade é um teste de promoção espiritual. A gente está aqui para a gente evoluir, a gente está aqui para a gente crescer, a gente está aqui para ser um ser humano melhor, um espírito melhor. Então, em qualquer situação, eu preciso de coragem e me exemplificar, né? No caso, buscar o exemplo de Jesus e viver conforme esse ensinamento, os ensinamentos dele. E aí Joana vai dizendo, não te escondas, nem escamoteis a tua situação sobre desculpas e mentiras. Né? Não encubras, não te escondas, nem encubras a tua situação sob desculpas e mentiras, justificando meus erros, justificando as minhas, né, as minhas falhas, vamos dizer assim, né? Então, eu não posso ficar errando
e ficar escondendo e justificando. Não, eu fiz isso por conta disso, eu vou me desculpando e continuando no mesmo erro, incorrendo no mesmo erro. Então, Joana fala, não te escondas, não encubras a tua situação com desculpas e mentiras. Não faz isso. Né? E Joana vai falando, autoanalisa-te, autoconhecimento, se analisa, se conhece, se percebe, banhado pela claridade dos ensinamentos dele e rompe os grilhões que te jugulam ao medo, à insegurança, à estabilidade, ao sofrimento moral e físico. Não se submeta ao medo. Gente, o medo, ele paralisa. A gente precisa romper com isso, porque eu estava falando mais no início aí, porque a vida exige movimento. E se o medo me paralisa, eu não vou me movimentar, eu vou ficar parada. E se eu fico estagnada, eu não cresço, eu não evoluo. Então eu preciso do movimento. Eu preciso romper com essas correntes que me prendem, os grilhões, né? Essas correntes que me prendem ao medo. Eu tenho que romper com isso. Mas eu preciso me autoanalisar, eu preciso me conhecer, eu preciso do autoconhecimento. Né? E com essa luz dos ensinamentos dele, essa claridade, essa luz que vai me iluminando, vai me clareando os ensinamentos, com os ensinamentos dele, vai me clareando a mente, eu vou me conhecendo, eu vou rompendo com esse medo. Né? Que gera insegurança, que gera estabilidade, que leva ao sofrimento moral e físico. Então, eu tenho que romper com isso. É preciso movimento. E para eu ter movimento, eu preciso romper. O medo vem, mas eu não vou deixar que ele me domine. O medo vem, mas eu não vou deixar que ele me paralise, que ele me impeça de seguir em frente. Eu preciso me movimentar. Eu preciso do movimento para eu seguir em frente. E é isso que Jesus, com os ensinamentos dele, ele vai nos dizendo isso, porque foi isso que ele fez. Ele não parou. Ele não parou de lutar. Ele não parou, né? Com o gesto de coragem dele, ele foi em frente, ele seguiu em frente, né? Então, e aí Joana vai dizendo, enfrenta com naturalidade os teus limites e angústias, confiantes na vitória, não te evadindo dos deveres que te compete realizar. Tenha coragem de aceitar, né? Eu preciso de coragem para aceitar a minha imperfeição. Confiar na vitória, sem deixar de cumprir o meu dever. É natural nós termos limites. É necessário, a gente precisa de limite, né? Mas eu não posso, eu tenho que ser confiante na vitória, né? Não posso deixar de cumprir com os deveres que eu preciso realizar, mas essas angústias eu tenho que ter, através do conhecimento, não posso deixar essas angústias me afligirem, né? Então eu tenho que enfrentar. A angústia vem, mas eu vou enfrentar com naturalidade e sabendo que eu tenho um limite. Mas esse limite é aceitável porque nós precisamos de limite, que a gente não pode ir agindo desenfreadamente. A gente precisa de limite, né? Mas a gente vai aceitando, enfrentando com naturalidade e a gente vai fazendo movimento, a gente confiando na vitória. Mas é com um movimento que a gente não pode ficar parado, né? E não pode deixar de cumprir os deveres que a gente veio para realizar. Em cada insucesso, aprende como não repetir a façanha sem depressão ou arrependimento. Né? Então, se eu erro em cada insucesso, né? Não fui bem sucedida, eu vou aprender com aquele insucesso e não vou repetir a aventura de novo. Eu errei, tudo bem, tá tudo bem por isso, né? Mas eu não vou ficar repetindo o erro, não vou incorrer no erro. Não vou me depreciar, ficar em depressão por causa disso, porque eu não fui bem sucedido. Eu não vou me arrepender porque já fiz. Então, aconteceu, a gente vai fazer o movimento de quê? A gente vai seguir em frente, né? Vai
aprender, porque a gente precisa aprender, e a gente precisa, né? Tem uma música de Jota Quest, que é uma banda mineira, né? Que ele fala, tem uma música que fala assim, viver é uma arte, só que um ofício, só que precisa cuidado. A gente precisa ter cuidado com as nossas escolhas, porque essas escolhas, elas impactam na nossa vida, impactam na vida do outro, né? Então, se a gente tem um insucesso, foi uma escolha que nós fizemos. A gente aprende com o que aconteceu, né? Mas a gente não repete novamente, né? Então, a gente não repete de novo, não incorre nesse erro. A experiência é súmula. Eu pulei? E negativos. A súmula é o resumo, né? Então, assim, a gente vai construindo a nossa jornada, tudo pode acontecer, mas a diferença deve ser como eu reajo aos resultados, principalmente os negativos, né? Aconteceu alguma situação, foi positivo, resultado positivo ou negativo, né? Principalmente o negativo, o que aconteceu, né? O que é que eu vou fazer com isso? Eu vou ficar depressiva, eu vou ficar arrependida? Não. Minhas expectativas que eu fiz foram resultados bons, foram resultados negativos, sim, mas tudo é aprendizado. A diferença, eu vou dar morada, abrigar as coisas ruins, as coisas negativas em mim, e para isso me impedir de seguir em frente, não. A diferença é que eu vou seguir em frente. Aconteceu, gerou um problema negativo, mas eu vou seguir em frente. É isso que Jesus, né, nos exemplifica, né, que a gente precisa tentar, a gente não pode desistir, né? E Joana fala assim, nunca temas a ninguém, atribuindo-lhe uma superioridade e valor que certamente não possui. Nós somos todos iguais, somos todos irmãos, somos filhos do mesmo Pai. Não tem ninguém superior a ninguém. Todos nós temos o mesmo valor. O mesmo valor para Deus, o mesmo valor para Jesus. Então a gente não deve temer ninguém. Ninguém é superior a nós. Todos nós somos iguais, né? Então a gente não pode, a gente tem a obrigação de respeitar o outro, né? Mas não ser subserviente, né? Ou achar ou pensar que ele é superior a mim, né? Respeita, assim, as conquistas de cada pessoa, considera e toma como estímulo para ti, a fim de que também alcances essas realizações superiores. Então, quando a gente copia o que é bom, né? Então, o que é ruim a gente não copia. Né? Eu falo isso. Então, assim, respeitar a luta do outro, acreditar que é possível conquistar, né? Que a gente pode conquistar também, a gente não tem inveja. Então, é importante a gente respeitar a conquista de cada um, sem julgamentos, né? Sem apontamentos, né? E entender que é preciso. O que é que eu preciso para atingir o sucesso? O que é que eu preciso para atingir aquela conquista, né? Eu preciso de esforço, eu preciso de dedicação, eu preciso de comprometimento, né? Eu preciso fazer o meu movimento, eu preciso fazer a minha parte. Concede-te o direito de ser humano e o dever de crescer sempre, sem que te detenhas no degrau ou patamar onde te encontras. Então, eu aceito minhas fragilidades, né? O direito de ser humano é aceitar as minhas fragilidades, as minhas imperfeições, mas eu tenho um dever de crescer sempre. Eu tenho um dever de me movimentar, né? Sem me deter no degrau, no patamar, né? Parar, estagnar. Eu tenho um dever de subir o degrau. Eu tenho um dever de fazer um movimento. Ao menos tentar de dar esse passo para subir mais um degrau. É um dever meu, né? Aceitando as minhas imperfeições e aceitando as minhas fragilidades, tá? Age sempre ajudado pelo otimismo. Então, aí a gente tem duas palavras aí, age sempre. Então, é movimento o tempo todo. A gente precisa agir o tempo todo.
e sempre perseverar com otimismo, sempre ajudado pelo otimismo. A gente não pode esquecer que a gente precisa, né, buscar sempre e agir com otimismo. O medo é inimigo atroz que dizima vidas aos milhões. O medo nos impede de ir em frente, de agir, empata de viver, né, a vida das pessoas, milhões de pessoas com medo. Quantas pessoas que a gente vê com síndrome de pânico, com tantas doenças que tem por causa do medo, né? Então a gente é vencer esse medo, e é com a fé que a gente consegue, né? Com o nosso autoconhecimento, é através da fé que a gente consegue, com coragem, a gente seguir em frente. A coragem, a Joana vai dizendo, nasce nos valores morais do homem, que elege a conduta correta para uma vida feliz. É, é um treino diário, né? É um treino diário que a gente faz com da coragem, né? Esse valor diário, né? E aí, mais na seguida, aí ela fala assim, a coragem de viver deve ser treinada continuamente, vencendo as pequenas barreiras da timidez, dos receios de fracassos, dos complexos de inferioridade, das doenças reais ou imaginárias, fortalecendo o ânimo em cada triunfo e reconsiderando a ação em cada insucesso. Então, a, é um treino, né? Dia a dia, a gente deve treinar continuamente, né? Vencer as pequenas barreiras da timidez, porque é preciso coragem para eu, Cláudia, estar aqui falando com vocês. É preciso coragem, é preciso coragem de vocês estarem aqui nesse momento também, né? Renunciando a algum momento, alguma outra situação. É preciso coragem o tempo todo. E a gente tem que treinar esses pequenos movimentos vai nos levando a cada vez mais nós sermos corajosos, né? Então, quando Joana fala nasce dos valores morais, é porque a gente precisa do valor moral para eleger a conduta correta para ter uma vida feliz. É com o valor moral que a gente vai conseguir ter uma vida feliz, né? E coragem é conquista que difere muito da temeridade, né? A, ela essa temeridade, o temor, no caso, né, ela remete ao medo. Então, a gente tem que conquistar essa coragem, né, é, vencendo os desafios e vencendo, enfrentando esses medos, né, que nos impedem de ser corajosos, né? Então, o homem de coragem, ele espera, confia e age no momento próprio, enquanto que o temerário faz-se precipitado, impiedoso e irresponsável. O temerário, ele se precipita, né? Ele age no calor da emoção, ele é impiedoso, ele é irresponsável. O homem de coragem, ele espera, ele confia, ele pensa se fosse Jesus no meu lugar, o que ele faria? E aí ele age no momento próprio, no momento adequado. Ele espera, ele confia, ele tem fé. Não age com precipitação. Ele não age impiedosamente, não age irresponsável, né? Quem é o homem de coragem é desse jeito. Né? Quando o temerário, não. O temerário, ele vai agir precipitadamente e isso vai impactar, vai ter consequências, né? No ato de cada um. E aí a Joana, para encerrar, ela fala assim no texto: toma como exemplo para a tua vida a coragem de Jesus e segue tranquilo. E aí, ela fala, eu quero que quem está aqui, quando ela fala assim,
Toma como exemplo na tua vida a coragem de Jesus e segue tranquilo. E aí eu vou dizer para Valentim, começando por Valentim. Valentim, toma como exemplo, né? Eu parei de apresentação. Vamos lá. Toma como exemplo para a tua vida a coragem de Jesus e segue tranquilo. Eu gostaria que você falasse isso, essa frase, para alguém que você escolhesse, você tomasse a coragem para falar para alguém que está nessa sala neste momento e repetisse essa frase. Toma como exemplo para a tua vida a coragem de Jesus e segue tranquilo. Repita só a frase aí, por favor. Toma por coragem. Eu vou partilhar novamente a tela, tá? Com a frase. Toma como exemplo para a tua vida a coragem de Jesus e segue tranquilo. Ou tranquila. Certo. Vou ver aqui. Eu vou buscar aqui a nossa irmã Marilene. Então E fala para a dizer-te, Marilene. dizer-te, Marilene, que toma tua vida a coragem de Jesus e siga confiante. Muito bem. A Marilene, escolhe uma pessoa, Marilene, por favor, e fala essa frase. Tenha coragem. Será que ela está online? Ou tá? Ela ouviu? Marilene? Vê outra A pessoa, internet Valentim? caiu, Valentim. Foi o quê? Repete, Valentim, por favor. Uma frase que eu estou passando para você que diz o seguinte: toma como exemplo para a sua vida a coragem de Jesus e segue adiante, confiante, sempre. Marilene, eu vou te pedir para você repetir, escolher uma pessoa que está nessa sala e para você falar essa frase, né? Tá na tela aí, toma como exemplo para a tua vida a coragem de Jesus e segue tranquilo do jeito que você quiser falar também. Daci também para mim aí, né? Que ela tem que seguir, que ela já segue sempre. É meu coração que tá dizendo, né, Daci? Hein, Daci? Então Marilene. fala para ela, Marilene. Pra ela ir em frente, né? E o exemplo de Jesus, não é isso? É porque aqui Sim, tá cortando muito. É a internet que fica ruim aqui, tá chovendo. ótimo. Não, mas muito bem, isso mesmo. Seguir em frente. Darcy? Obrigada, Marilene. Deus que te abençoe, ilumina seus caminhos e de todos. Como é a frase? Toma como exemplo Toma como sua exemplo para a vida, tua vida a coragem de Jesus e segue tranquilo. Tranquila. segue tranquilo, pessoal da Alberto, segue tranquilo, com amor, com muita luz em seus caminhos, segue com coragem de não esmorecer por nada, de seguir firme e forte. Céu da Alberto. Vamos, céu Alberto. Certo, sempre coragem. Deixa eu ver quem. A Agenor.
Toma para a tua vida a coragem de Jesus e segue tranquilo. Obrigado, Adalberto. Eu queria do irmão João. Toma como exemplo para a tua vida a coragem de Jesus e segue sereno na paz do Mestre e amigo Jesus. Amém. Assim seja. Grato, meu irmão Agenor. Eu acho que o nosso irmão Fidelis também já se fez presente. Eu vou passar para ele. Meu irmão Fidelis, toma como exemplo para a tua vida a coragem de Jesus e segue confiante. Muito bom. Assim seja, irmão. É isso mesmo. A gente tem que tomar os exemplos que Jesus nos ensinou, né? A caridade, a bondade, ensinar o que já proposto para ele ensinar, né? No mundo. E aí segue, né? É isso mesmo. Escolhe mais alguém? Tem mais alguém, Fidelis? Na sala que não falou ainda? Tem Vânia. Então, escolhe a Vânia. Vânia, segue no exemplo de Jesus e a profecia que ele nos ensinou. Vânia? Oi, boa noite a todas. Eu vou escolher, deixa eu ver aqui uma pessoa, deixa eu ver quem. Ai, meu Deus. Eu vou escolher Dirce. Boa noite, irmã. Dirce, minha irmã, toma como exemplo para a tua vida a coragem de Jesus. Segue tranquila. Muita paz e muita luz para todos nós, nossa caminhada. Assim seja. Assim, para nós, seres humanos, é muito difícil, né, essa frase. Eu acho uma frase difícil, né? Mas o que eu achei interessante não, que eu nunca tinha pensado. Fé e coragem é a gente pôr o pé onde a gente sabe que não tem chão. Imagina uma coisa dessa, a gente sabe que não tem chão, mas aí a gente vai com a fé e a coragem, a gente pisa, né? Dificilmente, né, a gente vai pisar, porque realmente vai faltar a fé e a coragem. Então, mas se a gente lembrar de Jesus, a gente vai confiar e vai pôr o nosso pezinho lá e e não vai cair no buraco. Eu penso assim, né? Muito interessante a lição e é muito interessante. Fé e coragem, elas andam juntos, sim, né? E é a certeza que mesmo o buraco estando ali, nós não vamos cair. Eu acho que isso é o que nós precisamos, nós seres humanos. E mesmo que a gente caia, disse, a gente precisa fazer o movimento para não deixar aquilo ali abater e a gente seguir em frente. Subir um degrau, né? Aos pouquinhos a gente vai saindo do buraco, né? Você tem mais alguém para escolher aí, para você falar essa frase? Eu não sei quem mais está aqui, deixa eu olhar. Então fala para mim. Não tem mais ninguém falar para mim, que eu preciso escutar isso. Mas assim, a gente saber que tem um buraco ali, a gente fala assim, não, vou pôr o pé, agora vou ir com fé e coragem. Sim. Alguém coloca, né? E muitas pessoas falam, não, já vou cair, porque vai faltar os dois, né? Vai faltar a fé e a coragem. Então, eu acho que é muito, eu acho que isso é muito... Então, vamos ver aqui, vamos ver Ana Ramos. Fala para Ana. Ana. Oi. Eu desejo muita coragem para viver, porque eu penso que viver, para todos nós, é preciso muita coragem, né? Para você ter uma qualidade de vida, eu acho que a coragem é fundamental. E a coragem de Jesus é uma coragem plena,
Então, nós temos que absorver essa coragem plena que foi falada muito bem por Cláudia, para que nós possamos ter qualidade de vida, ter uma vida plena, tranquila, harmonizada, o máximo que eu desejo. É isso aí, Ana. Toma como exemplo para a tua vida a coragem de Jesus e segue tranquila. Né? Com É lógico que a coragem, gente, eu tenho fobia de altura. Eu vou subir um 25º andar e eu não tenho a coragem de chegar lá na varanda lá e olhar para baixo. Eu não tenho essa coragem. A gente precisa separar essa que a gente falou, então a gente tem que estar atento. Não vou encontrar um leão e vou lá fazer um carinho nele. Né? Então a gente tem que diferenciar, né? A coragem com fé, com confiança, baseado, né? Conectada com o divino, né? Os ensinamentos do mestre. E buscando, né? Se ele estivesse no meu lugar, o que ele faria? A gente está falando de coragem, reforçar muito, porque eu achando que coragem, eu não tinha coragem para tudo, mas tinha coragem de algumas coisas. E não é. A coragem de Jesus, porque essa coragem que a gente precisa buscar o tempo todo e está exemplificando. O texto, esse até o final, tinha mais material, porque a Joana, a nossa co-irmã, a nossa irmã Joana de Ângeles, que foi uma mulher várias mulheres, várias encarnações, muito corajosa, como Joana de Cusa, ela foi corajosa porque ela lá com um filho pedindo para ela, né, no caso, para ela declinar, vamos dizer assim, de aceitar o mestre, né? Porque eles queriam que ela fizesse isso. E um filho lá no martírio, né? Ela no Circo dos Martírios, ela testemunhou o amor por Jesus, muito lindo. Eu, como mãe, eu não conseguiria fazer aquilo que Joana fez. Declinar, eu acredito que eu não conseguiria, né? Abjurar Jesus, mesmo o filho implorando. E ela disse para o filho, é preciso ser fiel a Deus. Quem de nós teria essa coragem? A gente que é mãe, né? Quem é pai, ou um parente, seja o que for. A gente, né? A gente teve o exemplo de Gesiel, que o Estevão também, né? Que é um personagem da história que no momento do apedrejamento lá, ele não foi, né? Pediram para ele negar o carpinteiro e ele respondeu, nada neste mundo me fará renunciar à sua tutela divina. Quem de nós, no momento de apedrejamento, a gente agiria como Estevão agiu? De dar o testemunho, né? Diante do sofrimento. Quem de nós agiria daquela forma? E a gente também tem Joana, no papel, como Joana Angélica, né? Que ela protagonizou, né? Um drama na independência da Bahia, do Brasil. E ela defendeu as freiras e foi assassinada, né? E ela, assim, lutou bravamente. Né? Então, são exemplos. Né? A gente está falando de Joana porque o nosso estudo aqui, e ela agiu com bravura, né? E vem nos trazer essa lição tão rica. Tem muito material, eu falaria aqui mais horas, se fosse possível, mas só vai dar mesmo para passar essa lição, que a gente está nesse horário, mas tem muita informação. E Joana tem muitos livros falando sobre o assunto. Eu aconselho a vocês, se puderem se aprofundar, que é muito rico, como todos os ensinamentos de Joana, que nos leva sempre a estar aprendendo mais um pouco. Então, eu aconselho vocês a buscarem aí mais, né, leituras para se aprofundar nesse assunto, para ajudar nesse processo. Eu vou só passar aqui Cláudia, só para concluir, né, a minha questão
a última pessoa que deu meu nome aí, Disse. Praticamente falando, de forma prática, coragem é um exercício difícil, É treino a mesmo. Ele tem que treino. ser um treinamento. Porque a coragem de Jesus não é uma coragem qualquer. Não. É uma coragem embasada, é uma coragem plena. Né? Eu entendo dessa forma. Eu estou vivenciando um momento em que eu preciso muito de coragem. Né? Inclusive, essa sua palestra, ela caiu como uma luva para mim. Né? Por isso que eu estou até fazendo questão de dar esse testemunho. De como é difícil, mas de como é importante nós exercermos esse exercício diário. É só isso. E para mim também, porque foi estudar sobre esse tema me ajudou muito a enfrentar os desafios, de ser corajosa, de aprender a dizer não, de renunciar as tentativas de roubarem a minha paz, de tentarem me atingir, sabe? De enfrentar os desafios, de enfrentar os sofrimentos. É preciso coragem. Não tenho ainda essa coragem de Jesus, mas assim, a gente vai treino a treino, né? Diário, exercício diário. E aqui Ana falando mais na aqui, seu exemplo de como estímulo e lição viva para as criaturas que desejam a iluminação, encontro com ele. Então, ele denominou da cruz, ele viveu corajosamente, né? Ele não se submeteu aos dominadores, à mentira, né? Então, o amor, demonstrando que o amor é a força mais grandiosa que existe no universo, porque é nascido de Deus, né? Que é o que sustenta a criação, é o amor, né? Então, é isso. Eu vou passar para vocês só aqui uma mensagem que fala assim, Joana dizendo, tá? Não aguardes comodidades que não mereces. Realiza a tua marcha indômito, preservando os teus valores íntimos e aumentando-os na ação diária. Quem teme a escuridão, perde-se na noite. Sê tu aquele que acende a lâmpada e clareia as sombras. Desafiado, Jesus venceu. Segue-o e nunca te detenhas ante os desafios para o teu crescimento espiritual. Então, não tem que ter um movimento, tá, gente? Tem que ter um movimento. Eu tinha separado para vocês aqui, tem alguns versículos da Bíblia que fala, né? Mas tudo posso naquele que me fortalece, né? O Senhor é minha luz, minha salvação, a quem terei medo, né? É meu refúgio. Então, que a gente se refugie, que a gente seja forte, que a gente seja corajoso, que a gente não tenha medo, não fique apavorado, né? Porque a gente não está sozinho, a gente tem, né? Nós temos nosso modelo e guia, nós temos Deus Pai, né? E aí, pronto, a minha mensagem para vocês, o meu desejo é que lembremos dos exemplos do Cristo, que sejamos instrumentos de luz, tenhamos coragem para seguir na nossa caminhada, né? Porque a Joana fala que seu exemplo de coragem permaneça como estímulo e lição viva para todas as criaturas que desejam a iluminação e o encontro com ele, né? Meus votos de paz, de luz e harmonia, espero que de alguma forma eu tenha conseguido passar a mensagem que vocês, né, vivenciem sempre, tem esse treino a treino no dia a dia de vocês. Agradeço ao Alberto pela oportunidade, porque estudar sobre essa coragem me ajudou a superar, a subir, acredito que um degrau de crescer um pouco mais com essa lição, e eu espero que eu tenha também conseguido, né, passar essa mensagem para vocês e que ela alcance, né, o coração de cada um. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Né? É uma bela apresentação, graças ao bom Deus. Eu, particularmente, estou necessitadíssimo desse incentivo para poder, assim, continuar exercitando diariamente a coragem, e agora com mais clareza, né,
fundamentar melhor as ideias e interpretar melhor o significado dessa coragem do Cristo, para que a gente não confunda e não viva a vontade do heroísmo. Não é essa a questão de ser o herói, mas daquele que, mediante a exemplificação do Cristo, supera o medo de si próprio, para daí então poder superar os demais medos. Parabéns, minha irmã. Que Deus nos fortaleça. Bela Amém. mensagem. Sim, seja. Agradecemos. Deus proteja todos nós e que caminhemos firme nessa jornada. Muito obrigado, muita paz. Assim seja. Cláudia, parabéns. Foi ótima palestra, muito rica. Uma pesquisa aí que você fez, maravilhosa. Eu também estou precisando de doses de coragem. Me apeguei, eu fiz algumas anotações aqui, me apeguei com cada palavra que você disse. Foi um bálsamo, assim, foi maravilhoso. Parabéns. Obrigada. Tudo de bom. Se você quiser, depois eu posso compartilhar, tá? É Eu só quero. me ver com o Alberto aí, eu mando. Alberto já, na verdade, Alberto já tem, eu já mandei o material para ele. Se quiser, eu posso compartilhar. E tem muita coisa que eu não passei aí você pode ter acesso. Tá ótimo, querida. Obrigada. Parabéns, Cláudia. Obrigada. Foi louvável sua explicação sobre a coragem. A coragem é um suporte muito, muito bom na vida da gente, a gente ter coragem de fazer sempre o melhor, coragem de seguir com Jesus, sem vacilar, mesmo nos momentos cruciantes, mas com coragem, a gente segue em frente e nada vai nos abalar. Podemos até ter um pouquinho assim de dificuldade, mas vamos sim, não vamos Sim. estacionar. A dificuldade vem, mas a gente segue em frente, né? A gente não. Segue em frente. Não Né? estaciona. Sim. Eu te abençoo você e todos. Amém. Minha irmã, parabéns, viu? Bela apresentação. E aí faz nos lembrar, boa noite, faz nos lembrar, Joana de Anjos, quando nós estamos estudando, que a coragem que nós estamos precisando não é o afrontamento de situações difíceis, porém, é o encontro de nós conosco dentro de um processo de comportamento que é nossa forma de pensar, a nossa forma de exigir esforço, como a doutrina espírita nos recomenda através do mestre Kardec. Então, esse esforço de mudarmos, né, domar as nossas más paixões, isso é que precisamos ter coragem todos os dias, para que a gente possa deixar para trás as velhas ideias que a gente carrega nesse pragmatismo e adotar novas condutas, novos pensamentos, né, nossa forma de atuar no planeta, nossa forma de valorizar a nossa reencarnação. Então, eu acredito que essa coragem, eu subentendi dessa forma, é a nossa vivência individual e simultaneamente coletiva. Então, se a gente ficar na zona de conforto, sem adotar novas posturas, nunca deixaremos, né, de sair desse processo, porque não temos coragem, e a coragem significa, no meu modo de entender a lição, esse esforço ininterrupto, né, para que a gente possa desenvolver essa capacidade de análise entre nós, né, dentro do que estamos fazendo, para que a gente possa colocar cada dia mais, como diz meu irmão João, numa prece que eu acho bastante interessante, deixarmos
amanhã sermos melhores do que hoje. Então, isso é que caracteriza o indivíduo proativo, o indivíduo corajoso, o indivíduo que busca soluções para os seus problemas. Porque todos nós carregamos o problema. Em vez de ser reativo, vamos ser proativos, vamos nos mexer, vamos chegar ao denominador comum que todos nós estamos precisando. Então, essa ideia que Joana diz é justamente a lançar da teoria para a prática todos os dias. Então, eu entendi seu trabalho desta noite, dessa visão. E aí a gente traz uma nova concepção, cada vez mais, estudando Joana, estudando a doutrina, e faz com que a gente adquira uma análise, um autoconhecimento sobre nós próprios. E aí, quando a gente fizer isso, a gente está corajoso, estamos corajosos para mudar o mundo através da nossa mudança. Um abraço fraterno para você, muito obrigado. E a todos vocês, queridos irmãos. Eu sei que João levantou a mão, só rapidinho, João, só para comentar essa fala do Agenor. Perfeito, minha irmã. É rapidinho, é somente para reiterar as palavras de quantos me antecederam e dizer a você que eu sou grato pela orientação que você me prestou e a partir de então eu vou tomar como exemplo a coragem de Jesus e seguir confiante cada vez mais. Deus te abençoe. Amém, assim seja. Obrigada. Agenor, a gente precisa de coragem para sair da zona de conforto, porque a zona de conforto é muito bom. A zona de conforto nos deixa, né? Deixa a gente numa situação tranquila, vamos dizer assim, né? E a gente precisa de coragem para sair da zona de conforto, de fazer o movimento. A gente precisa, é necessário. Quando eu fiz no finalzinho ali que eu falei, é porque tem gente que às vezes a gente tem, né, por timidez ou vergonha, ou às vezes tem receio de falar, de estar errando, porque aqui está todo mundo aprendendo. Todos nós somos aprendizes, ninguém sabe mais do que, né? A gente está aqui aprendendo, mas é um aprendizado, aqui é uma sala de estudo. Então, quando eu fiz esse exercíciozinho aqui de uma pessoa chamar a outra, a gente vai vencendo um pequeno movimento de coragem. Se eu tenho vergonha de falar, eu tenho vergonha, às vezes, pela minha timidez, de abrir a tela, né, para alguém me ver. Então, foi nesse sentido, né, que eu quis fazer isso com vocês. E muito essa fala que você é zona de conforto, a gente precisa de coragem para sair dela e de fazer o movimento, né? E nós estamos na nossa melhor versão, né? Essa encarnação é a nossa melhor versão. A gente está melhor do que o que a gente já foi. Ok. Mais alguém? Oi, Paulo. Olá, boa noite, Claudinha, tudo bom? Boa noite. Gente, eu estou aqui, eu estou nessa fase ainda de aprendizado e às vezes eu quero formular uma pergunta, eu não sei formular a pergunta do jeito que eu queria. Foi para a parábola dos talentos, 5 talentos, né, 3 talentos e 1 talento. Como é que a gente faz? Qual é o melhor benefício que a gente faz para a doutrina? A gente faz, aí a resposta é a sua divulgação. E aí eu confesso por mim que às vezes eu fico assim. A maior caridade que a gente faz com a doutrina é a divulgação. A divulgação. E essa coragem de divulgar, a gente às vezes fica, eu mesmo vou tirar por mim, eu fico assim, não é dúvida, mas receoso, sei lá o que. Aí eu estou aqui só analisando essa questão da coragem. E a gente vai ver nessa parábola 3 momentos referente assim, aquele pegando a doutrina aí, né, o tema, a gente vai ver que cada um se coloca de uma maneira totalmente diferente. Eles não deixaram de agir com
né, de fazer o movimento da coragem, a gente pode associar isso, né? Os dois agiram com coragem, e o outro ficou nessa zona de conforto que o Agenor, né, falou. Ele teve medo do que o dono, né, ia fazer com ele, então ele pegou e enterrou o talento. Então, o medo impediu ele de fazer um movimento de pegar aquela moeda, né, e transformar e fazer render mais, né? Então a gente pode associar essa parábola dos talentos, né, dessa forma, né? Teve coragem dos dois e teve, no caso, o outro agiu com medo. Ele não fez o movimento, ele ficou na zona de conforto, como já a Genô falou muito bem aí. E o medo impede a gente de sair, né, dessa zona de conforto. E é preciso coragem para a gente enfrentar as adversidades, a gente enfrentar os desafios. E é treino a treino, todo dia, todo momento, né? O tempo todo. A gente precisa de coragem até para acordar. Às vezes dá vontade, tem dias que né? A vontade que tem de ficar na cama, de não levantar, mas a gente precisa de coragem para levantar. A gente precisa, né, se conectar com o divino, acreditar que eu vou colocar o pé, acreditando, né, que vou colocar o pé e sei que Deus está comigo ali e que eu vou vou ter o apoio, vou ter o chão lá. E mesmo que eu, como disse e falou aí, que tem um buraco ali no caminho, eu piso no buraco, eu caio no buraco, eu submerjo à tona, né, para respirar e me faz andar novamente, como a música fala, né, fazendo alusão à música, né, me traz à tona para respirar. Ele é meu modelo de guia, ele é meu exemplo, é pelo exemplo que eu tenho, buscar o exemplo dele. Então, é essa fé que a gente precisa exercitar, crer, porque a coragem, ela é coração, ela é fé, esse movimento de fé e de emoção. E não é fácil, mas a gente precisa exercitar no dia a dia, com pequenos gestos, pequenas coisas.